Então, pessoal, vamos dar início aqui, né, à nossa aula. Vamos falar de qualidade da água em um viveiro semi-intensivo, o qual ele é escavado, né? E por que eu deveria me preocupar com a água? Qual a real intenção de se preocupar com a qualidade da água? Por que deve ter uma atenção maior para a água? Bom, porque os peixes estão inseridos naquele ambiente. Aquele ambiente tem que ser o ideal e o mais propício para os peixes se desenvolverem saudável, com qualidade e ter uma boa produtividade em seu viveiro para não causar nenhum prejuízo ou dano. A construção. A construção do viveiro deve ser planejada desde o início. Utilizam-se máquinas para escavar. Obviamente, uma pessoa provavelmente não teria a capacidade de escavar sozinho com uma pá. As pessoas que optam por esse sistema preferem uma profundidade de mais ou menos 1 metro, mas o ideal mesmo seria de 70 centímetros para a fotossíntese agir com mais intensidade na coluna d'água. Em um sistema de viveiro escavado, tem como interferir ali no viveiro, melhorar a qualidade da água. Bom, o manuseamento se torna mais prático que um viveiro superintensivo, por exemplo. Mas, para falar de qualidade da água mesmo, temos que mencionar e caracterizar os principais parâmetros, que são eles: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, concentração de amônia e transparência. Tá, agora é só ver aqui qual que eu vou começar, né? Temperatura. A temperatura vai depender muito da espécie que está sendo cultivada ali naquele ambiente. Ou seja, é muito específico. Em geral, para peixes tropicais, por exemplo, está entre 24 graus Celsius e 28 graus Celsius para se tornar a temperatura ideal para o conforto do animal, que se deve colocar em primeiro lugar o conforto do animal, para ele não ficar estressado ali naquele ambiente onde ele se encontra, no corpo d'água onde ele está localizado. Mas o que vai influenciar na temperatura? Bom, primeiramente vai ser o ambiente onde o viveiro vai se encontrar. Então, antes de construir o viveiro, é necessário você fazer uma avaliação do ambiente. Outra coisa também seria o consumo de alimentos, pois sempre antes de colocar a ração no viveiro é de extrema importância verificar a temperatura com um termômetro. Ou seja, isso tudo fará com que o peixe ele se desenvolva bem, ele se reproduza bem, ganhando mais peso e tenha um metabolismo mais alto. Agora nós passaremos para o próximo parâmetro, que será o pH. O pH terá a ver mais com a acidez da água. Ele é variado de espécie para espécie, assim como a temperatura. Mas, novamente, daremos o exemplo das tropicais, dos peixes tropicais, né? Que o pH vai variar entre 7 a 8,5, mais ou menos. E como falar do pH sem também ensinarmos como corrigi-lo? Porque é necessário saber do pH e saber a sua correção também. Então falaremos da correção do pH. Bom, então quando o pH ele está baixo, isso quer dizer que a água ela está muito ácida e precisa ser alcalinizada. É necessário que ela seja alcalinizada. E para isso acontecer, aplica-se o calcário. Após a aplicação do calcário, a tendência é elevar o pH. Aí, após 2 semanas, verifica se o valor ficar inferior a 30, quer dizer que a quantidade de calcário não foi alcançada, não foi suficiente, terá que repetir esse processo novamente. Após 2 semanas de novo, a gente vê o resultado. Oxigênio dissolvido.
Bom, sem mais delongas, né? O ideal mesmo é acima de 5 miligramas por litro. 95% do oxigênio vem da fotossíntese realizada por fitoplânctons. E à noite, quando falta a luz do sol, os fitoplânctons precisam respirar. Com isso, diminui o oxigênio, há uma queda no oxigênio e um aumento no gás carbono. Assim, os peixes ficam sem ter como respirar. E, bom, com o aumento do gás carbono e a redução de oxigênio, né, sabemos já que os peixes não respiram gás carbono e isso dificulta ainda mais a respiração dos peixes. E então será necessário uma atenção maior aí. Se percebermos uma oxigenação baixa, podemos apelar para o uso de aeradores. Seria um ideal, é bom usar. Aeradores é bom usar aí. E caso você queira saber a dosagem exata do meio de oxigenação daquela água, você pode usar um aparelho que serve exatamente para isso, que no caso seria o oxímetro, dosagem por oxímetro. Concentração de amônia. Bom, no caso da amônia, eu vou explicar bem direitinho para vocês de onde que a amônia vem. Então, né? Ela vem das fezes dos peixes, da urina, resto de ração, enzimas de adubação que sobrou no fundo do viveiro, que foi tudo decomposto, né? E não é o ideal ter isso no viveiro, então por isso que o ideal mesmo é de que ela esteja abaixo de 0,2 miligramas por litro. Então, a amônia ela tende a intoxicar os organismos, por isso que é importante observar essa amônia no viveiro, que não pode estar lá, ela não pode acontecer, não pode estar uma concentração acima de 0,2 miligramas por litro, não pode. Bom, a amônia no viveiro ela existe da forma mais tóxica e a forma menos tóxica. O NH3 não ionizada é a mais tóxica e o NH4, que é a ionizada, seria a menos tóxica. E se por um acaso a concentração de amônia for um pouco elevada, e aí, o que nós faremos? Bom, os peixes eles não estarão mais se alimentando da forma que eles deveriam e não é adequado você colocar mais ração, pois se eles já não vão estar se alimentando, colocar mais ração ainda só acumularia mais ração na superfície do viveiro. Isso pioraria ainda mais a situação. Então, o ideal mesmo, o que deveria ser feito, seria suspender a alimentação, suspender a ração por um período. Após a suspensão da alimentação dos peixes, você deveria fazer regularmente trocas de água para assim diluir a concentração de amônia que estivesse lá dentro do viveiro, localizada lá dentro, para assim tudo se normalizar e os peixes se desenvolverem da forma correta. Por fim, transparência. Sabemos que os fitoplânctons eles são essenciais no viveiro. É graças a eles que as fotossínteses são feitas. Bom, e você já deve imaginar que quanto mais verde for a água, mais rica ela é em fitoplânctons. É exatamente isso. Seria necessária uma dosagem para sabermos a concentração exata de oxigenação daquela água. Já explicamos a dosagem por meio do oxímetro. E também teria o kit colorimétrico, que seria a aplicação de alguns elementos químicos no recipiente com a água coletada do viveiro, comparando o resultado final com a tabela de cores. E assim você via logo o resultado exato da oxigenação. Pessoal, resumidamente, qualidade da água foi isso, certo? Ainda teria assim a adubação, mas a adubação não tem mistério. A adubação você poderia usar usos de adubos orgânicos, como os estercos bovinos, suínos e equinos, no início da construção do viveiro, que já explicamos aqui como seria. Ou então poderíamos fazer uma adubação química, que seria através do pó de arroz e etc, né, pessoal? Então, por fim, chegamos a essas conclusões aí. Espero que tenham gostado, né, do vídeo. Espero que tenham tirado alguma coisa de útil aqui do vídeo e que vocês tenham bastante sucesso aí no cultivo de vocês, dos peixes, e porque eles merecem uma boa qualidade, um bom desenvolvimento, uma boa estrutura.
Então é isso. Eu só peço um likezinho no vídeo e até a próxima, eu espero.